Estresse, realmente uma catástrofe orgânica. O que significa isso, Odalis? É isso mesmo. O estresse te destrói de várias e várias maneiras. Um pensamento estressor, ele muda toda a tua fisiologia, por isso que o tanto aí vai Odalis implicante, bater na tecla da paz interior, do autocontrole das emoções, de lidar com o estresse. Por quê? Isso é muito importante, você tem que entender o que o estresse faz em você. Primeira coisa importante, o estresse, ele na hora, assim, pim, na hora, estressei, pum, eu mexo com o meu microbioma intestinal. Eu produzo acidez com o pensamento estressor e eu mudo todos os micro-organismos que estão morando no meu intestino, que nós sabemos, assiste o outro vídeo anterior, que os micro-organismos, o microbioma, são a base para a nossa saúde. Assiste o outro vídeo, já foi postado aqui. Então, o estresse, num pensamento estressor, eu mato a flora intestinal. Mas não é só isso. Um pensamento estressor, além de matar minha flora intestinal por liberar adrenalina e cortisol, eu faço uma mudança hormonal muito grande. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente, acompanha esse desenho aqui, de que é um pouquinho da fisiologia. Por um lado, o cortisol, ele gera algumas substâncias, alguns hormônios que te fazem muito bem. São hormônios anabólicos, hormônios do bem-estar, como DHEA, estradiol, testosterona para o homem. São hormônios que te dão um movimento fino refinado, te dão alegria, disposição, energia. Tudo isso ali sai a partir do colesterol. Mas por outro lado, o colesterol também é a matéria-prima para gerar cortisol. Cortisol é muito conhecido por todos como sendo o hormônio do estresse. É isso mesmo, Deus criou o cortisol para nos proteger em momentos de alto nível de estresse. Então, por exemplo, se eu estivesse numa catástrofe, um tsunami, alguma coisa muito grave, o cortisol, através da matéria-prima do colesterol, ela liberaria cortisol. Qual o objetivo desse cortisol? Sobreviver. Então, nessa catástrofe, o corpo entende que provavelmente você não vai ter alimento, que provavelmente você vai precisar correr muito para sobreviver. Então, o que o cortisol vai fazer para manter vivo? Ele vai pegar outros tecidos e vai fazer glicose a partir de proteínas, a partir de ácidos graxos, a partir de gordura. Eu vou fazer açúcar. Para quê? Porque ele entende que você não vai comer e que precisa fugir de energia. Então ele te gera, aumenta seus níveis de glicose. Ao mesmo tempo, nosso estresse não é tsunami, né? Então, esse nível de açúcar, de maneira desmesurada, aumenta a insulina. E isso nos leva a engordar. Sim, isso mesmo. Então, o cortisol, ele nos faz engordar porque ele foi liberado por um estresse inadequado. Então, eu não vou ficar sem comer. Eu estou estressado, vou comer mais. Olha que louco. Então, você mais açúcar, mais insulina, mais gordura. Por outro lado, ao mesmo tempo, para eu poder fazer, o cortisol te dá amnésia, ou seja, me faz esquecer. Porque se eu estivesse no tsunami, vi gente morrendo e tal, talvez não seja conveniente você lembrar. Então Deus é tão sábio que Ele fez o cortisol para ser liberado nesse momento de sobrevivência e você vai esquecer. Ele te dá perda de memória, amnésia. Então o objetivo do cortisol no momento de estresse era você não lembrar desses momentos ruins. Mas quando você libera o cortisol, sem necessidade, você começa a ter perda de memória. Você começa a ficar, não me lembro, não sei, por que será? Então, porque esse é o efeito fisiológico do cortisol. Então, o cortisol, ele foi criado por Deus para te proteger, para você sobreviver. Só que liberado de maneira inadequada é muito deletério para a tua saúde. Além disso, o cortisol, olha aqui na imagem, para ele ser sintetizado, ele precisa, além da matéria-prima do colesterol, ele precisa de zinco e selênio. E ele sequestra esse zinco e selênio do teu corpo e deixa algumas outras glândulas na deficiência, como a tireoide, por exemplo, que precisa de muito zinco e selênio para funcionar de maneira adequada. Ou seja, agora olha essa imagem, presta atenção o que vai acontecer. Um pensamento estressor sequestra o colesterol e leva ele para fazer cortisol. Diminui meus hormônios anabólicos por um lado e pelo outro lado ele diminui minha função tireoidiana, hipotireoidismo subclínico. Ou seja, tudo que você não quer para a tua saúde, você vai ter que começar a acumular gordura corporal, picos de glicose, pico de insulina e não vale a pena. E pelo contrário, Dalis, o que um pensamento alegre me dá? Olha a imagem, um pensamento alegre, um pensamento feliz, olha o que acontece. É isso mesmo.
os hormônios anabólicos, os hormônios da vida, eles aumentam, o cortisol diminui, a função tiroidiana é preservada. Então, realmente, quando você se estressa, é uma catástrofe para o teu corpo. Não somente nos teus níveis de hormônios, como nos neurotransmissores e em todo o restante. Então, o meu conselho é, que eu sei, é difícil, mas não importa a situação, mantenha-se alegre. Na Bíblia diz, porque eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. E realmente, a alegria vem de dentro para fora, não depende do que está acontecendo ao meu redor. Decidir ser feliz, decidir ser alegre, aunque vocês não acreditem, começa com uma escolha. Continuem assistindo vídeos que eu tenho muitas coisas muito interessantes para compartilhar com vocês. Grande abraço!